Amém? Vamos fazer uma leitura um pouco longa agora. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem me quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, numa botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque pelos filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me matar. E Deus lhe disse: sai para fora deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada na caverna. Então veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vamos para o versículo 17. E há de ser 18, desculpa. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias ali e achou Eliseu. Somente até aqui, amém? Vamos orar pela palavra. Oh, Senhor Deus, neste momento te apodera de nós. E fala conosco, porque eu não sei o que é, Senhor, mas eu sei que tu vais falar. Oh, Deus, fala e faça sensível a tua voz. Fala com o teu povo nesta noite, porque eles estão sedentos deste pão. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para entendermos melhor a história, iremos voltar 2 capítulos. A primeira vez que Elias foi citado foi em 1 Reis 17. E Elias se dirigiu ao rei Acabe, um rei que, segundo a escritura, foi o pior do que os seus anteriores, os que tinham vindo antes dele. Ele foi um dos piores, ele foi o pior. Ele fazia mal, que era mal diante dos olhos do Senhor. Se é que me entende. E Elias foi até aquele rei com muita autoridade, com muita ousadia. Oh, Rabaia. Elias era um homem com muita coragem. Se pôs diante do rei, disse que não iria chover, nem orvalho, segundo a palavra dele. Elias teve coragem
Ele tinha autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós vemos a história do profeta Elias. E depois daquilo ele desceu ao ribeiro. E naquele ribeiro os corvos alimentavam o profeta Elias. Carne e pão de dia, carne e pão à noite. E nós começamos a ver que Elias foi um profeta que ele testemunhou, que ele viu a providência de Deus. Os corvos alimentavam ele, mas o Senhor não deixou ele passar fome. Quando o ribeiro secou, o Senhor mandou ele bater canturaia para casa daquela viúva, Ramaias, que ali a viúva iria alimentá-lo, e ali, segundo a palavra de Elisa, a viúva disse que não tinha, só tinha para ele o filho dela. E o Elias profetizou, segundo a palavra dele, que não iria faltar nem azeite, nem farinha naquela casa. E o Senhor era com Elias, porque assim como Elias falou, foi. E por muitos e muitos dias não faltou alimento naquela casa. Não faltou. Oh, Deus tremendo. E naquela mesma casa, Elias viu de novo a mão de Deus. Quando o filho daquela viúva morre, ele se deita sobre a criança por 3 vezes. E a criança ressuscita. Por amor de Elias, Deus ressuscitou aquela criança. Deus fez um milagre. Nós vemos a providência de Deus na vida de Elias até aqui. Nós vemos a mão de Deus com Elias até aqui. Depois de tudo aquilo, o Senhor mandou que Elias fosse de novo se encontrar com minha casa. E ali Elias se encontrou com Acabe e faz uma proposta, porque aquele rei já estava totalmente corrompido na idolatria, por causa de Acabe e Jezabel, terríveis aos olhos do Senhor. E aquele rei estava idólatra, e ali Elias desafia os 450 profetas de Baal. E nós conhecemos bem a história de Elias, quando ele desafia aqueles 400 profetas de Satanás, digamos assim. 400 homens mentirosos, rabadais. E Elias ali fez uma proposta. Olha, resumindo nas palavras mais fáceis: vocês trarão um bezerro e vão colocar aí e clamar pelo Deus de vocês, e eu vou fazer o meu, e aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Não foi assim que Elias falou? E ali aqueles profetas, só 450, sem tirar os outros 400 do outro Deus estranho, que eu não me lembro o nome agora. Ao todo, 850 profetas. Mas Elias matou apenas os 450. E ali, eles montaram o altar deles, os profetas de Baal. Fizeram lá, botaram lá o bezerro deles. E ali eles ficaram clamando por horas. A Bíblia diz que eles até se cortaram. Enfim, eles fizeram lá de tudo, né? Sacrifício, fizeram de tudo, rasgaram, enfim. Imagina que vocês puderem imaginar que eles fizeram para que o Deus dele respondesse. E Elias ainda brinca com eles. Fala mais alto. Talvez o teu Deus está dormindo, viajou, não sei. Clame mais alto. Elias ainda fala isso com aqueles 450 profetas de Baal. E ali aqueles homens ficaram clamando por mais ou menos até depois do meio-dia, se eu não me engano. E nada aconteceu. Depois disso foi Elias. Elias pegou 12 pedras representando as 12 tribos de Judá. Glória a Deus. E aí juntou ali as 12 pedrinhas, colocou o seu bezerro, o seu sacrifício sobre o altar. E ainda falou que jogassem água 3 vezes. Ao todo 12 vezes jogando água. 4 vezes, quer dizer, perdão. E ao todo foram, os 4, somando dá 12 vezes jogando água. E aquela água foi até a vala. E ali Elias fez uma pequena oração. Uma oração de 30 segundos. E o Senhor respondeu a Elias. E desceu fogo, e o fogo consumiu a água, e corria sobre a vala, e não sobrou nada. Deus de providência. É Deus que responde oração, é com
a espada. Um homem tão corajoso, tão valente. E depois dali nós vemos mais na frente que Elias orou por 7 vezes e choveu. Mas agora nós vamos chegar aonde o Senhor quer falar conosco. No capítulo 19, Acabe conta para sua digníssima esposa Jezabel o que Elias havia feito com seus profetinhos, 450, matou. Mandou um mensageiro e até Elias e falou que mataria Elias. E aquele homem que havia visto todas essas coisas que Deus fez, teve medo e fugiu. Ele teve medo de uma palavra que uma mulher falou, que iria matar ele. Quantos estão tendo medo de uma afronta de Satanás? Dando ouvidos o que o diabo está te dizendo, Rabai. Ei, você não sabe cantar, Rabai, cantar. Ei, você não sabe pregar, Rabai, Rabai. Ei, você não sabe orar, ei, Rabai, siricante. O que importa é o que Deus fala de você, Rabai. Quando aquela mulher disse que iria matar ele, e ali ele fugiu. O que veio ele se levantou para escapar com vida, fugiu. Elias teve medo. Elias escapou para não morrer. E quantos de nós nos encontramos em situações parecidas, onde nós sentimos medo, onde nós estremecemos, nós falamos, não, Senhor, não sou eu, não, Jesus não dá para mim, não, Pai. Eu fugi. Olha, Deus. Não, Jesus escolhe outra pessoa, né? Eu não tem como ser eu, mas o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu você, não fuja, e aí nós vemos, que o anjo do Senhor alimentou Elias com pão e água. E o Senhor fala nessa noite, o pão e a água é a minha palavra. Para quando você passar, por situações difíceis, de fraqueza, você lembre da minha palavra, o que ela diz sobre você. E não o que o homem está falando. E não o que a mulher te ameaçou. Ei, lembre-se da minha palavra. Lembre-se do que eu tenho te dito. Levanta-te e caminha lá. Porque a jornada ainda é longa. Ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Ainda tem um caminho muito longo para prosseguir. Ainda há muitas almas para você ganhar. Ainda há muitas pregações para você ministrar. Não é uma palavra que vai te parar. Não é uma ameaça que vai te parar. E é difícil entender, como diz o louvor. É difícil entender como alguém que venceu mais de 100 fugiu de uma mulher. Imagina. Um homem que venceu 450 profetas de Baal fugiu de uma mulher. É difícil entender essa história. Um homem que enfrentou 450 homens, de repente fugiu com medo da morte. E a fé de Elias havia se abalado naquele momento, onde ele deseja a morte. Ele disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Imagine o tamanho da aflição de Elias, o tamanho da angústia de Elias, onde ele deseja até mesmo a morte. Ele, Senhor, toma a minha vida e me deixa descansar, Senhor. Oh Deus, só resta eu, ele ainda fala mais na frente, só resta a mim, Jesus. Mas naquele momento Elias teve uma visão errada, porque ele falava, só resta a mim, Senhor. Mas não era bem assim, porque o Senhor estava falando, ainda há 7.000 que não se dobraram. O Senhor está falando, Elias, você não está só, Elias. O Senhor está falando para ti, mas você não está só. Ainda há um povo que ora por ti, ainda há um povo que clama por você.
se esconder, para se ocultar. Muitas das vezes, nós talvez chegamos a pensar, eu posso me esconder de Deus, mas não tem como se esconder de Deus. E Elias se escondeu naquela caverna pensando que ele fugiria. Oh, Jesus, você está se escondendo, mas o Senhor te vê. Ei, o Senhor te vê, rapaz. Ele te vê lá no teu quarto, canta, quando tu te ajoelha. O Senhor tem te contemplado, canturada, com olhos de fogo, Ele tem zelado pela tua vida, Ele tem zelado pelos teus, cantorada. Oh, meu Deus! Oh, Deus tremendo e poderoso, E Elias fugiu se escondeu naquela caverna. E muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos fugir do nosso chamado. Fugir daquilo que o Senhor escolheu para nós. Quem nunca tentou fugir ou quis fugir, que atire a primeira pedra. Eu mesma fui uma. Inclusive hoje. Há umas semanas atrás, eu pedi para um irmão vir pregar no meu lugar. Eu falei, eu não quero pregar. Não quero, Senhor, de forma nenhuma. Eu não vou. Então aquelas crianças pequenas. E uma certa madrugada, eu orei e fui me deitar. E ali eu tive um sonho. Eu estava na igreja, eu estava com algo na mão que era meu, que eu não poderia entregar a ninguém. E ali o pastor chega e perguntou para mim, irmã Cristina, você quer mesmo entregar? Com a cara bem brava, né? Você quer mesmo entregar o que o Senhor te deu? Eu falei assim, não, pastor, eu só não quero pregar, mas as outras coisas eu quero fazer. E ele chamava outro irmão da igreja. E esse irmão riscava o meu nome. Eu vi ele riscando. Ele riscava o meu nome. Você tem certeza? Eu tenho certeza, eu não quero pregar. E eu vi ele riscando o meu nome. E ali eu ia para casa, embora. Aí eu, ainda bem, não vou pregar. Graças a Deus. Embora para casa. Tudo bem, Deus não vai ter outra pessoa para pregar. Maravilhoso. Fui para casa, no sonho, é claro que eu estou falando, visão, eu não sei o que é. E quando eu chego na metade do caminho da minha casa, eu encontro uma irmã, daqui também. E ela é irmã com a cara muito ruim para mim. Ela falava, a ira do Senhor se acendeu contra ti, porque tu entregou o que Ele te deu. E ali eu, no sonho, eu fiquei, meu Deus, e agora? Porque parecia tão real, parecia que eu tinha entregado, que o Senhor tinha me dado. E ali eu acordei muito assustada e eu entendi automaticamente que o Senhor estava falando, não fuja e não entregue o que eu te entreguei, porque eu chamei você. Se eu quisesse ele, eu tinha colocado ele. Se eu quisesse outra pessoa, eu tinha colocado essa outra pessoa, mas eu chamei você. E o Senhor está falando, eu chamei você para pregar a minha palavra. Então não fuja do chamado, porque quando nós fugimos do Senhor, tentamos a realidade, porque dele não há como se esconder, dele não há como fugir, nós até pensamos, mas não há. No sonho eu tive uma breve ilusão de que eu tinha conseguido colocar outra pessoa no meu lugar para pregar, mas o Senhor tinha se irado contra mim. E ali eu acordei, eu pedi perdão para o Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me perdoou pelas misericórdias, porque eu não sou digna, mas Ele me perdoou. E com aquele sonho Ele quis me ensinar, para que nunca mais eu tente fugir. É com medo? Vai. Ele fala comigo, é com medo? Vai com medo mesmo. Eu sei, eu não sei falar, e quem vai falar? Sou eu, por acaso é tu quem vai falar? Ele sempre fala isso para mim. Não é tu que vai falar, quem vai falar sou eu, então vá com medo. Eu vou tremer nas pernas, irmã. Eu também vou, mas eu vou, porque o Senhor manda. Ei, mas eu tremo, eu não tenho nada para falar. Quem vai falar é o Senhor, meu irmão. Quem vai falar é o Senhor, minha irmã. É o Senhor quem usa os teus lábios. Tu tem te santificado. Tu tem buscado ao Senhor. Porventura, não seria Ele quem usaria os teus lábios. Não fica te remoendo. Será que você falou? Não, foi Ele mesmo que falou. Creia, foi Ele quem falou. Receba. Você, todo mundo já sabe, né? Cada um pega a sua parte aí. Glória a Deus, aleluia. E ali Elias tentou fugir, mas ele não conseguiu fugir. Elias, Deus, o que tu fazes aí, Elias? Por acaso tu pensas que pode fugir de mim? Se esconder diante dos meus olhos?
Nada, nem ninguém pode se esconder. Sai da caverna. O Senhor está falando para pessoas nesta noite. Sai da caverna. Ei, caverna não é lugar de profeta não, meu irmão. Não é lugar de profetiza não. Sai da caverna. Ouça a voz do Senhor dizendo: saia da caverna. Levanta-te, coma pão e beba água. A minha palavra, este é o pão. A minha palavra é o pão. Glória a Deus, glorificar seus nomes do Senhor. O Senhor não fala de pão físico, mas Ele fala do espiritual, a palavra. Vamos mergulhar nesta palavra, nos aprofundar nesta palavra, lembrar dela no dia mal. Quando alguém vier e falar: é um fracassado, eu sou mais vencedor em Cristo Jesus, usar a palavra do Senhor. Lembre-te do que o Senhor também tem te falado, porque o Senhor usa pessoas aqui, um pastor e diversos irmãos e irmãs, para falar com você. Você sabe que é você. Lembre-se dessas palavras, meu irmão. Ouça a voz de Deus, porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem a teu respeito, são pensamentos de paz. Ouça a voz do Senhor. E ali veio um vento, um terremoto e um fogo. Mas Deus não estava no meio de nenhum dos três. E o Senhor fala que o vento é um processo. O vento é um processo, o terremoto é outro processo. E o fogo é o pior dos processos. Mas se você sair dos três processos que o Senhor tem para nós, e no final você ouvir a voz mansa e suave do Senhor, você sairá vitorioso. Escute a voz mansa do Senhor. Glória a Deus. No final deste processo, o vento está batendo no meu rosto, está gelado, o Senhor está olhando e está dizendo: aprendizagem, filho. O terremoto está abalando tudo, é testemunho para contar. Ei, Deus, nós, Senhor, o fogo. Eu estou purificando, eu estou forjando, ó. Eu estou forjando, eu estou forjando, no fogo, Rivicanto, o aço, a gente forja ele no fogo, O Senhor está te forjando no fogo, Lembre-se, no fim tem a voz do Senhor, mansa e suave. E lembre-se, no meio do vento, do terremoto e do fogo, você pode não ver, você pode não ouvir no meio dos processos, mas o Senhor está lá. Mas há horas que o Senhor tem que deixar com que nós possamos tentar nos virar sozinhos. O Senhor quer que nós nos esforçamos, como uma criança quando está aprendendo a caminhar. Uma hora o pai solta: vai, menino, andar na bicicleta, vai. E o menino vai, pega, consegue aprender. Às vezes Deus faz isso com a gente. Vai, e eu vou estar contigo lá. Mas eu não estou vendo, meu pai sumiu, ele não está aqui atrás da bicicleta. Mas ele está lá te vendo. Cair, depois ele vai te pegar. Assim também é o Senhor conosco. Será que Ele vai? Hoje, eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, eu não tenho nada. E Ele vai. E eu vim mesmo assim. E muitas vezes o Senhor nos testa a nossa fé. Ele quer saber até onde nós estamos dispostos a obedecer a Ele também. Porque não é fácil obedecer, mas é maravilhoso a recompensa que nós temos de obedecer ao Senhor. É muito bom, meus amados, obedecer ao Senhor. O Senhor nos recompensa com a presença dobrada do Espírito Santo dele. Quando Ele nos pede algo que nós entregamos, Ele dá o dobro da presença dele. Quando nós entregamos para o Senhor, quando nós obedecemos o Senhor, obedecemos a voz dele, Ele nos dá a porção dobrada do Espírito Santo dele. Ele nos dá uma porção dobrada, um som dobrado. Não entendemos só porque você obedeceu. Deus ama um filho obediente, uma filha obediente. Eu acho que é isso que o Senhor mais ama, quando nós obedecemos a Ele, ouvimos a voz dele. E ali Elias ouviu a voz do Senhor
saiu daquela caverna. Ele colocou, e sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se a entrar na caverna. Então veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele dizia de novo: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança e derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Elias teve novamente uma visão errada: só eu fiquei, não tem mais ninguém, você então me leva logo e mata logo. Mas não, havia 7.000, e o Senhor estava com ele a todo tempo, em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada. Mas era necessário que Elias passasse por aquela caverna, era necessário que Elias passasse por aqueles processos. Mas o Senhor estava com ele, o Senhor nunca abandonou Elias, o Senhor também nunca te abandonou. Creia, declare isso: eu sei que o Senhor nunca me abandonou, eu sei que eu não estou só, o Senhor está comigo nessa caminhada. E ainda há 7.000, ainda há um povo, mas no meio dos 7.000 o Senhor escolheu você para estar aqui nessa noite. Oh, aleluia, Deus, o Senhor escolheu você. Sabedoria do Espírito Santo. O Senhor escolheu você para louvar. E a igreja, sentir a glória de Deus. Ei, não der ouvidos à voz do inimigo, não. O que ele tem dito, ele diz muitas coisas, mas ouça a voz do papai, porque este pai é quem está com você. Este pai que tem te sustentado, que não tem te abandonado, tem contemplado o teu levantar, o teu deitar. Eu tenho polido as tuas lágrimas. Ouça a voz de Deus, a voz mansa e suave de Deus, que Ele fala com você, que Ele fala conosco. Vamos dar ouvidos à voz de Deus. E depois que Elias saiu dali, ele escutou a voz de Deus. Talvez Elias falou: eu não estou só, eu tenho 7.000 igual eu. Ainda há 7.000 pentecostais que pulam, que gritam. Ainda há um povo escolhido, separado e remido. Talvez Elias se alegrou: eu não estou só. Oh, aleluia. E aí Elias seguiu, e o Senhor orientou Elias o que Elias deveria fazer, que ele deveria ungir. Depois daquela caminhada, o Senhor instruiu Elias em absolutamente todo o seu caminho, toda a sua trajetória. E nós vemos a providência na vida de Deus. O Senhor não quer que você fuja do chamado. O Senhor não quer que você fuja daquilo que Ele tem escolhido para você. Mas tenha coragem. Creia que o Senhor estará contigo, que o Senhor vai te usar, que o Senhor vai falar assim, porque Ele não te abandonou. Escute a voz do Senhor. Mais uma vez o Senhor fala: escute a minha voz. E ali nós vemos quanto o profeta Elias foi honrado. Nós não sabemos muito acerca do profeta Elias, mas nós vemos mais na frente que ele falava: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e morreram 100 homens. Nós vemos Deus na vida de Elias de uma maneira poderosa, porque ele foi obediente. Obediência o Senhor quer de nós todos os dias. E ele foi obediente em ouvir a voz do Senhor e ser guiado em toda a sua trajetória. Ele atentava-se a ouvir a voz do Senhor. E nós vemos em 2 Reis 2, se não me engano, Elias foi arrebatado, digamos, numa carruagem de fogo, um redemoinho. O amor é a vida de Elias, e Elias nem sequer viu a morte. Que glorioso que o Senhor fez na vida de Elias. Porque ele foi obediente, porque ele escutou a voz do Senhor. Para que nós possamos, nesta noite, lembrar de ouvir a voz do Senhor, lembrar do que Ele tem a nos dizer. Não importa o que certas pessoas têm dito ao seu respeito. Eu sei que há pessoas aqui que no dia de hoje ouviram coisas de pessoas que você não esperava ouvir, e te feriram, te magoaram. Mas o Senhor fala: o que importa é o que eu falo a teu respeito, é
é o que eu penso ao teu respeito. Não se deixe ser levado pela voz do opressor, porque o inimigo ele só sabe nos acusar, ele só sabe nos oprimir, ele só sabe tentar nos deixar para baixo. Mais uma vez o Senhor fala: não fuja do chamado, não fuja do que Ele escolheu para você. Elias foi obediente à voz do Senhor, ouviu a voz do Senhor e voltou para a caminhada. Voltou para fazer o que o Senhor tinha mandado que ele viesse a fazer. Mas nós conhecemos a história de um profeta fujão, que o nome dele é Jonas. Jonas fugiu do seu chamado, não atentou à voz do Senhor e infelizmente talvez perdeu até a sua salvação. Então que nós não venhamos ser como Jonas, que fugiu do seu chamado, mas que nós vamos cumprir o nosso chamado. Irmã, mas eu estou triste, tá mesmo triste. Quem tem chamado é isso, amados. Irmã, está triste, eu não vou dar glória hoje não. É triste mesmo. Irmão, eu estou triste, eu não vou nem me concentrar para pular no ministério. Tem gente que fala assim. O Senhor revela o coração, mano. Ah, eu estou triste, eu não vou nem ficar aqui na minha cadeira aqui. Vou ficar só levantando a mão, mas eu não vou deixar nem o Espírito Santo. Irmãos, não deixe com que a ira do Senhor se acenda contra a tua vida, não. Dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor. Você é tremendo, o Senhor não abandona, o Senhor é fiel. E o Senhor diz: sai da caverna. Nesta noite ele fala: sai da caverna. Não há por que temer, não há por que temer, eu estou aqui. É um louvor que eu gosto muito, que eu ia até cantar, mas não deu certo. Minha voz não estava e não está boa. Que diz: quando Elias se encontrava em um momento de desespero, ele fala: meu Deus, por favor, chegue aqui, precisamos conversar. Meu Deus, por favor, sente aqui, preciso desabafar. E muitas vezes você fala isso: Deus, eu não aguento mais não, Senhor, eu vou desistir, eu vou deixar. E ele fala: toma minha vida e me deixe descansar. E o Senhor diz o que para Elias? Elias, Elias, o que tu fazes aí? Elias, Elias, não adianta tu fugir, porque onde tu for eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti. O Senhor está comigo. Aonde você for, o Senhor vai atrás de ti. Ei, Rabadecana, não se esconda. Não fuja não, sai da caverna, irmão. Sai da caverna. Cumpra o seu chamado. É o que eu deixo para finalizar. Ouça a voz de Deus mansa e suave e cumpra o seu chamado. Mesmo sem forças, mesmo em dores, mesmo em lágrimas, em choros, nos momentos de fraqueza. Continue fazendo aquilo que o Senhor te escolheu para fazer. Porque há pessoas que quando só através da sua pregação Deus vai falar com elas. Há pessoas que através do teu louvor Deus toca de uma maneira tremenda. Claro, é para a glória dele, a unção é dele, mas ele quer um vaso para ele usar, ele quer um instrumento. Nós somos isso, instrumentos na mão do Senhor. Eu sou um instrumento, você é um instrumento. E ele quer nos usar para ganharmos almas, para pregarmos a palavra dele, porque pessoas precisam ouvir o que ele tem a dizer. Que nós possamos ser boca de Deus nessa terra, que nós possamos falar aquilo que o Senhor tem mandado com o que nós viemos falar. Eu sei que às vezes dá medo, eu sei que às vezes parece coisa da cabeça. Não, Senhor, é coisa da minha cabeça, mas o Senhor não fala. Tem pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Eu sei que às vezes dá vergonha, mas tem que ir lá e falar: olha,
Eu senti de te falar isso. Se você tem medo de falar, Deus mandou dizer, fala, eu senti de te falar isso. Porque às vezes a pessoa está precisando ouvir aquilo. Muitas das vezes o Senhor fala para me falar para alguém e eu fico lá, não, você não mandou não, Jesus mandou outra pessoa lá que não vai arrumar. Mas o Senhor quer usar, não tem como eu fugir. E quantas vezes eu deixei de entregar o que o Senhor queria que eu entregasse, por medo mesmo. Então o Senhor não quer que você tenha medo, Ele quer que você tenha coragem, que você tenha ousadia do Espírito Santo. Porque o Espírito que Ele te deu não foi de temor, mas foi de ousadia. Para você pregar, para você orar, para você falar. Porque não se preocupe. Ao abrir a sua boca, quem irá falar é o Senhor. Glória a Deus. O louvor que o Senhor coloca no seu coração, Ele vai falar com alguém. É tudo direcionado pelo Espírito Santo. Quem dirige tudo é o Senhor, quem comanda tudo é Ele. Ele é um comandante supremo. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, que eu venha ser dirigida pelo Senhor, dirigido pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha me guiar a todo tempo e a todo momento, Senhor. O Senhor se agrada da humildade do teu coração, que você tem de reconhecer. O Senhor se agrada do teu coração que está disposto a aprender. O Senhor se agrada de cada oração que você tem feito. E Ele diz, continua caminhando. Caminha, levanta-te e caminha, porque é longa a jornada. Ainda tem muita coisa. Eu sei que as palavras vão vir, que infelizmente pessoas irão se levantar contra nós. Mas nós precisamos continuar caminhando para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Cumprir o nosso chamado, sabe por quê, irmãos? Uma coisa que o Senhor me alertou, às vezes Deus Ele dá muitos dons para nós, que nós, meu Deus, eu não sou digna, mas o Senhor nos dá esse dom. E às vezes o Senhor nos dá um dom e nós não estamos usando. E o Senhor, está tudo bem, você não está usando o dom, mas a gente vai pagar por não estar usando esse dom. Seja lá o dom que Deus te deu, não sei, dançar, cantar, guerrear. O dom que o Senhor nos deu, nós precisamos usar. Nós precisamos tirar os dons da caverna. Amém? Entendem? Vamos tirar os dons da caverna. Vamos parar de ter medo. Vamos começar a falar o que o Senhor tem mandado falar. Porque o Senhor é contigo, homem. O Senhor é contigo, mulher. E Ele diz, ouça a minha voz. Como é que eu vou ouvir a voz dele? Eu não ouço Ele falando. Ele fala dentro de você. Ele fala dentro de nós. A todo tempo Ele está falando, olha, isso aí não é do meu agrado. Nós sabemos que é Ele que está falando. Quando nós já sabemos, não, tem algo de errado aqui, eu obedeço. Quando o Senhor fala, joga tal coisa fora, queima tal coisa. Amém, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer. Porque a obediência, ela traz presentes maravilhosos para nós. Eu afirmo com certeza para vocês. Eu obedeci ao Senhor ontem. E no mesmo dia o Senhor me fez sentir uma unção que eu nunca havia sentido na minha vida. Por isso que eu falo a vocês que quando nós obedecemos, quando nós entregamos ao Senhor, Ele derrama uma porção dobrada do Espírito dele sobre as nossas vidas. E somente até aqui o Senhor quer falar conosco. Somente até aqui o Senhor quer falar aos nossos corações. Que os meus amados, que as minhas amadas irmãs possam receber essa palavra que veio direto do trono do Pai. Porque Ele disse para mim, eu descerei e falarei. E Ele desceu e falou, porque eu, meus irmãos, oh meus irmãos, coitadas de mim. Se não for o Senhor, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Nada, eu não tenho nada para falar. Se não for o Senhor, eu não tenho nada, meus irmãos. Eu realmente não tenho nada. Mas o Senhor é quem faz a obra. Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quantos recebem a palavra de Deus nesta noite, que possam recebê-la em seu coração e guardá-la no seu coração. E praticarmos a palavra do Senhor. Ouça a voz do seu Pai, que te diz, filho, eu te escolhi.
que te diz: filha, eu te escolhi e te chamei. Amém? Glória a Deus.